Fala, amantes da Fórmula 1, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre os poucos erros do professor Alain Prost. Conhecido como professor, Alain Prost cometeu raros erros, mas alguns ainda são lembrados. O tetracampeão mundial, apesar do estilo suave e técnico, deu suas mancadas ao longo de suas 13 temporadas na categoria. Um dos maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1, Alain Prost foi rival dos brasileiros Nelson Piquet e Ayrton Senna. O francês disputou 199 grandes prêmios e venceu 51 deles, um excelente aproveitamento de 25,63%. O estilo suave e técnico rendeu a Prost o singelo apelido de "o professor". Mas Prost teve alguns erros que ficaram marcados na sua brilhante trajetória na Fórmula 1. Fato que foram mancadas pontuais, mas teve bobagem feita pelo francês que lhe custou até o título mundial. No chuvoso GP do Canadá de 81, Alain Prost e outros pilotos tinham a vantagem dos pneus Michelin, melhores do que os da Goodyear, com muita água. O francês liderou por 6 voltas no começo, mas depois perdeu posições para Jacques Laffite, da Ligier, e Gilles Villeneuve da Ferrari e John Watson, McLaren. Quando estava em quarto, o francês se deparou com a Lotus de Nigel Mansell andando lentamente na aproximação para o refino. É bem verdade que o inglês atrapalhou, mas Prost perdeu completamente o ponto de freada e atropelou o carro do leão. Prost liderava o campeonato de 83 e era o favorito ao primeiro título na Fórmula 1. Mas no GP da Holanda, o francês começou a jogar fora o campeonato. Rival direto na disputa pelo título, Nelson Piquet liderava a prova, mas tinha um amortecedor quebrado e sua Brabham estava desequilibrada. E a ultrapassagem era questão de tempo. Mas o francês se precipitou e perdeu completamente o ponto de freada no fim da reta nos boxes e acertou o adversário. Piquet abandonou ali mesmo. E Prost ficou com danos na asa. Isso fez o piloto da Renault perder o controle do seu carro e bater sozinho. Aqueles pontos custaram caríssimo na briga pelo campeonato, que ficou com o brasileiro Nelson Piquet. Prost liderava com tranquilidade o campeonato de 1984, 11,5 pontos à frente do companheiro de McLaren, Nick Lauda, e também dominava o GP dos Estados Unidos em Dallas. Para vocês entenderem o contexto daquela prova, tratava-se de um circuito montado num parque, sob um calor de mais de 40 graus, e com o asfalto se esfalecendo. Alguns trechos até tinham concreto de secagem rápida. Mesmo assim, lá ia o francês, rumo à vitória, quando uma desconcentração fez com que ele saísse da linha ideal e entrasse na chamada farofa. O carro deslizou na sujeira e Prost resvalou no muro. Fim de prova e 9 pontos jogados no lixo. No outro erro decisivo naquela temporada de 84, Prost andou metade da corrida em segundo lugar, muito próximo ao líder Nelson Piquet, e logo à frente do rival Lauda. Quando o motor da Renault do Lotus de Hélio De Angelis quebrou, o brasileiro conseguiu fugir do óleo derramado no asfalto, mas o francês escorregou e bateu. Mais pontos desperdiçados e nova vitória de Lauda, que passou o Piquet logo depois para assumir a ponta. Prost terminou o campeonato meio ponto atrás do austríaco, menor diferença até hoje entre o campeão e o vice na história da Fórmula 1. Se em 1984 a McLaren venceu 12 das 16 corridas, em 85, pelo menos no começo do campeonato, a equipe teve oposição da Ferrari e de Michele Alboreto, e chegaram ao 5º GP da temporada, em Detroit, na ponta da tabela. Numa pista que detestava, Prost foi o 4º no grid e vinha se arrastando em 7º na prova quando encontrou a proteção de pneus da curva 2. Sejamos justos, Nigel Mansell da Williams, Patrick Tambay da Renault e Ayrton Senna da Lotus também bateram ali, onde o piso estava crítico. Com o 3º lugar na prova, Alboreto ampliou para 9 a vantagem sobre o francês, o que acendeu o sinal de alerta na McLaren. Mas Prost reagiu e chegou ao primeiro campeonato com 2 provas de antecedência.
Já fora da disputa pelo título de 87, Prost partiu para as últimas 3 corridas do ano disposto a dar à Porsche uma despedida digna da Fórmula 1. A Honda seria a nova parceira da McLaren a partir de 88. No México, o francês tentou fazer o que nunca fez, ou seja, ganhar posições de forma ousada na primeira volta. E com isso, se embananou. Simplesmente tentou passar Nelson Piquet num ponto que não dava e atropelou o brasileiro, terminando ali mesmo sua corrida. Por sorte, a Williams do brasileiro não sofreu danos e Nelson conseguiu uma brilhante recuperação para terminar em segundo e marcar pontos fundamentais na disputa pelo título com Nigel Mansell. Já na Ferrari, Prost precisava dar uma resposta à torcida da equipe italiana após 2 corridas fracas dele no time no começo da temporada, nos Estados Unidos e no Brasil. E a terceira corrida do ano de 1991 era o GP de San Marino, uma das casas da escuderia. Terceiro no grid, Prost se viu numa situação que ele sempre detestava, ou seja, correr debaixo de chuva. Ainda na volta de apresentação, o então tricampeão se enrolou e saiu rodando na aproximação para a curva Rivasa. Prost ficou ao contrário na grama encharcada e não conseguiu mais sair. Um vexame histórico, para desespero dos ferraristas. Em 1993, Prost estava voltando de um ano sabático e era favoritíssimo ao título com a equipe Williams. Depois de uma vitória na corrida de abertura na África do Sul, o francês fez a pole e dominava tranquilamente o GP do Brasil, quando um temporal desabou em Interlagos. Chuva nunca foi boa notícia para o francês, e este inexplicavelmente não parou imediatamente para trocar os pneus por uma falha de comunicação dele com a equipe. Na volta seguinte, em meio ao dilúvio, Prost deslizou com seus pneus slick e ainda acertou a Minardi de Christian Fittipaldi. Ayrton Senna aproveitou e fez a festa da torcida em Interlagos. E no GP da Europa de 1993, disputado no circuito de Donington Park, na Inglaterra, não é exagero afirmar que o francês foi humilhado pelo rival Senna naquelas condições. Na primeira volta, o brasileiro pulou de quinto para primeiro após ultrapassar Michael Schumacher da Benetton, Carl Wendling da Sauber, Damon Hill da Williams e o próprio Prost. Ayrton disparou na frente, mas conforme a pista começou a secar, o francês começou a se aproximar, dada a superioridade do carro da Williams em relação ao da McLaren. Prost chegou a assumir a liderança depois de um pit stop ruim de Ayrton Senna, mas não soube capitalizar isso. Deixou o motor morrer numa das 7 trocas de pneus que fez e perdeu uma volta. Ainda se recuperou para chegar em terceiro, mas bastante atrasado. Após a corrida, Prost reclamou do carro e Senna respondeu: "Por que não troca comigo?" Três corridas depois, Prost já era o líder do campeonato, depois de vitórias em Imola e Barcelona. Mas a sexta etapa era em Mônaco, pista em que Senna sempre dava show. Com um carro superior, Prost fez a pole, mas desperdiçou com uma assintosa queima de largada. Punido com um stop and go, Prost se atrapalhou de novo ao sair da inércia e deixou o carro apagar, como em Donington. O francês ainda terminou em quarto, mas viu o rival vencer pela sexta vez no Principado e assumir a ponta da tabela. Prost ainda reagiu e se sagrou tetracampeão. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu like e ajude esse canal a crescer. Valeu!